Queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos iniciando e entrando aqui no Facebook para transmitir a palavra de Deus aos queridos e amados irmãos. E nesta tarde estarei falando sobre falsos mestres, falsos pastores, falsos obreiros, que têm se introduzido em meio à obra de Deus e têm levado cativo muita gente. E eu espero que esta live possa então tocar o seu coração tremendamente, em nome de Jesus, que eu sei que vai tocar. E nós vamos aprender junto as coisas que estão acontecendo em meio à obra de Deus e nós não sabemos o que a gente vai fazer. E sabemos que as pessoas não estão preocupadas com o que pode acontecer e estão brincando com Deus. E isto é muito grave, porque nós sabemos que Deus, ele cobra da gente, e nós sabemos que Deus não deixa passar nada em branco. E o que você faz? Você vai acabar pagando um preço muito grande pela sua desobediência e pela sua insensatez. Então, eu gostaria que você fosse compartilhando para nós e estivesse ligadinho nesta palavra que eu estarei trazendo ao seu coração, em nome do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou aqui compartilhar com alguns grupos, pelo menos com 20, porque até agora eu tenho um compartilhamento somente. E enquanto isso, você vai compartilhando também, para que mais pessoas possam ter acesso a esta palavra que nós vamos falar agora. Vai pegar fogo, porque é coisa que muita gente não prega mais. As pessoas não pregam nem 30% daquilo que nós pregamos aqui. E você não vai ouvir uma pregação dessa em nenhuma igreja. Nenhuma. Nem na igreja pentecostal Deus é amor. Você não vai ouvir uma palavra dessa que o Espírito Santo me deu para falar com os amados e queridos irmãos. Então eu peço a Deus que abra o seu coração, que abra a sua mente, para que você entenda. Ninguém pode fugir da verdade. Não tem como você fugir da verdade. Você sabe que aquilo que você está fazendo está errado. Você sabe. E nós sabemos que Deus, Ele vai pedir conta daquilo que nós temos feito. Aleluia. Então eu peço que você entenda até onde que nós vamos chegar com esta live, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu não tenho nada a ver com isso, o problema não é meu. Se alguém aí quiser brigar comigo, quero que você brigue com a palavra de Deus. Não comigo, porque é Deus que está dando a palavra. E é Deus que vai falar ao seu coração. Amém? E quando Deus fala, nós temos que estar atentos naquilo que Deus está falando. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Judas, Judas capítulo 1, versículo 4. Em sua carta à igreja, Judas ele traz uma terrível advertência aos chamados, queridos em Deus, Pai.
E guardados em Jesus Cristo, eu senti a necessidade de vos escrever. Olha bem, eu senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé não foi entregue para o ímpio. A fé, ela não foi entregue para o incrédulo, né, Maria Helena, Maria Lúcia da Costa, Adário Rodrigues. A fé foi entregue aos santos, pois certos homens se introduziram com dissimulação. Eles são dissimuladores. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Observe bem essa palavra forte que Judas está falando aqui na sua epístola. Estão diluindo a graça de Deus. Estão destruindo a graça de Deus. Estão destruindo a graça de Deus. Judas está trazendo uma prevenção, ele está nos prevenindo. Judas está nos prevenindo sobre os falsos mestres que entraria no meio do rebanho e não teriam vergonha de corromper a graça, fazendo da graça de Deus libertinagem. Aleluia. Alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da vossa gente, sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral, e também rejeitam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Mas eu quero vos lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel tirando da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Aqueles que não creram. Então Judas está nos prevenindo dos falsos profetas que se infiltram na casa de Deus. Olha, esta palavra é forte. Dos falsos profetas que se infiltram na casa de Deus. Meu Deus. Com um só objetivo em mente, em converter em dissolução a graça do Senhor. Ele está dizendo que Satanás está enviando uma falsa doutrina para ser infiltrada na igreja, Maria Lúcia da Costa. E ela virá através de pastores. E ela virá através de mestres. Ela virá através de evangelistas. E eles pegarão a graça de Deus e sutilmente eles vão distorcê-la com manipulação. Manipulação. Até que finalmente produza dissolução no povo de Deus. Aleluia. Agora, para a gente captar inteiramente a seriedade da exortação de Judas na sua carta, nós precisamos entender que o significado de dissolução
Esse termo, ele engloba todos os meios possíveis de pecado. Literalmente. Dissolução quer dizer falta de disciplina moral. Falta de disciplina moral. Então você precisa entender que nós estamos vivendo em uma época onde o povo está disciplinado, indisciplinado. Há uma falta de disciplina moral. Ausência de respeito dos padrões morais aceitáveis. Diga não ao aborto. Diga não à pornografia. Diga não à nudez. Diga não ao cigarro. Diga não à podridão. Diga não às novelas, ao cinema. Diga não ao vinho. Diga não ao champanhe, à cerveja, ao cigarro. Nós temos uma irmã aqui que durante anos ela foi dependente do tabaco. Ela está nos assistindo agora. E ela lutou com unhas e dentes para ficar livre do domínio do tabaco, da nicotina. Mas ela venceu. Ela venceu pela graça de Deus. Ela venceu porque ela sabia que ela era capaz. Ela venceu porque ela acreditou que ela poderia vencer. Ela venceu o poder da carne. E hoje ela é completamente uma pessoa liberta. E ela sempre diz, pastor, as suas lives, as pregações que eu tenho ouvido aqui, têm sido uma âncora na minha vida. E ela então se tornou uma das pessoas que nos ajudam durante todo o mês a levar a palavra. A levar esta palavra mais longe, levar esta palavra mais distante, aos corações famintos por uma palavra, por uma pregação genuína do Evangelho. Aleluia. E eu agradeço a Deus pela vida dela. Eu agradeço a Deus pela fé desta mulher. Eu agradeço a Deus porque ela teve a graça de quebrar todos os padrões. Quanta gente falaram, você vai morrer, você vai viver na escravidão. Mas ela acreditou que ela poderia ser liberta. Porque ela tomou uma posição e disse, eu vou ter um padrão na minha vida. E o meu padrão vai ser o padrão de Cristo. Padrões morais. A palavra vem do latim, lascívia. Ausência de respeito por padrões morais. O latim significa lascívia, significando paixão e luxúria solta, desenfreada. Quer dizer licenciosidade e restrição. Também significa tudo que é sujo, degradante. Tudo que é sujo, tudo que é degradante. Raíza Alves, Luiz Henrique, sejam bem-vindos também. Tudo que é pervertido e obsceno. Jesus, ele chama a lascívia de pecado do coração. O que sai do homem é o que contamina o homem. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos,
os adultérios, as prostituições, os furtos, os homicídios, a avareza, as maldades, tudo sai dali. O engano, a lascívia. Jesus, ele fala no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 20. Estamos vivendo em meio à nossa igreja esses problemas que eu acabei de citar para você aqui agora. Judas, o apóstolo Paulo também, ele se referiu à lascívia que viu ocorrendo, que vinha ocorrendo na igreja. Ele se referiu à lascívia que viu ocorrendo, que vinha. Aleluia. Ele escreve aos Coríntios em termos duros. Eu receio que quando chegar não vos ache como eu vos quero. Era isso que Paulo estava pregando. Eu estou indo aí na igreja de vocês. Tem algumas igrejas que eu prego, amado. Quando eu chego no púlpito e olho para o rebanho, eu fico com vergonha. Eu me arrependo de ter aceitado a agenda e de ter ido lá na igreja. Algumas igrejas que eu vou dar o meu testemunho, e algumas delas nem mais creem em milagre. Algumas delas estão todos com o celular nas mãos e trocamos a harpa cristã pelos celulares. Eu disse a uma irmã, se você quiser me dar um presente de Natal para mim, me dê uma harpa cristã de presente. Está custando R$10 uma harpa cristã. Ela se voltou para mim e disse, mas pastor Abrão, para que eu vou te dar uma harpa cristã? É só o senhor pegar o aplicativo. Tem a harpa cristã em PDF no celular. Mas eu não quero abrir o meu celular dentro da igreja para cantar hinos da harpa através do celular. Eu quero pegar a harpa na minha mão, abrir ela e olhar, pegar o número e cantar, porque eu sou da velha guarda. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Mas agora todos estão usando o celular. Mudamos os nossos padrões. Então Paulo falou assim, quando eu chegar, eu acho que eu não vou achar vocês como eu quero, como eu deveria achar vocês. E eu choro por muitos daqueles que antes pecaram e não se arrependeram da impureza, porque tudo hoje virou normal, né, Maria Lúcia da Costa? Vocês que estão comentando, vocês são corajosos. Vocês são corajosos. E você ainda está assistindo a live, você é mais corajoso ainda. Porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Eu vou aí ver vocês. Mas eu não acho que eu vou encontrar um povo que chora, um povo que clama, um povo que fala em profecias, um povo que prega, um povo que obedece a Deus. E havia tudo na igreja de Corinto. Havia línguas, havia o dom da profecia, havia o dom da revelação, havia o dom da cura, havia o dom do milagre, o dom de maravilhas. Amados, mas havia também ali um que estava abusando da esposa do próprio pai, da madrasta. Havia ali também gente que queria ser melhor do que o outro. Havia ali gente que adorava Apolo. Havia ali alguns crentes que adoravam Paulo, Pedro, Silas, André.
E Paulo, quando ficou sabendo disso, Paulo disse: eu preciso ir lá correndo para visitar esta igreja, para me ver de perto o que está acontecendo. Eles não se arrependiam da impureza, da prostituição e da lascívia que cometeram, segundo Coríntios 12, 20. Luiz Carlos de Oliveira, a paz do Senhor, meu querido. Eles não se arrependeram daquilo que eles tinham praticado. Nessa mesma passagem, Paulo chama os coríntios de amados. Amados. Realmente essas pessoas eram filhas de Paulo no Senhor. Porque foi Paulo que ganhou quase todos eles para Cristo. Você sabe disso. Porque Paulo que pregou o evangelho para eles. Então Paulo ganhou quase todos eles para Cristo. E foram incrivelmente abençoadas por Deus através de Paulo. Porque esta igreja havia sido orientada por Paulo. Havia sido orientada não por um obreiro qualquer, mas por Paulo, o apóstolo dos gentios. Entenda isso. Entenda. Entenda o que eu estou querendo, o que eu estou pregando para você hoje à tarde. Eles haviam sido orientados pelo próprio Paulo, por Timóteo. Timóteo, que tinha sido discípulo de Paulo. Eles eram também ensinados por Tito e outros ministros piedosos do Evangelho. E agora Paulo está lembrando a eles que falamos tudo isto para a vossa edificação. É para isso que os dons espirituais servem na igreja, para a edificação. Para a edificação do corpo de Cristo, o dom da profecia, o dom da revelação, o dom da cura, o dom de operar milagre, o dom da fé, o dom da sabedoria, o dom da pregação, do conhecimento. Até o dom de maravilhas, tudo é para a edificação da igreja. E hoje você vê uma bagunça. Hoje tudo está sendo feito para a destruição do corpo. A destruição do corpo. É uma pena. Em 1 Coríntios 12, 19, Paulo fala: tudo que nós falamos, tudo que nós ensinamos, tudo que nós pedimos para vocês fazerem, é para a vossa edificação. Tudo que eu estou falando aqui é para a sua edificação. Não minha, para a sua própria edificação. Aleluia. Aleluia. Quando você lê as duas cartas de Paulo para esta igreja, 1 Coríntios e 2 Coríntios, nós então vemos os ensinamentos incrivelmente poderosos que Paulo deu àquela igreja. Nem toda a escola dominicais do mundo inteiro conseguiria dar um alimento tão perfeito, tão maravilhoso como esse adário que Paulo estava dando para a igreja de Corinto. Ele escreve sobre a ressurreição. Gente. Ele fala sobre a ressurreição, sobre a vinda do Senhor. Ele fala sobre o grande tribunal de Cristo.
Ele fala sobre a morte para o pecado. Quem já morreu para o pecado aí? Você pode comentar aqui? Você tem coragem de dizer assim: eu já morri para o pecado. Eu já morri para o pecado. Você sabe o que é morrer para o pecado? Nós temos uma coisa dentro da igreja hoje, que é o amor próprio. O amor próprio. E o que é amor próprio? O irmão Luiz, nosso irmão Luiz Carlos, ele viajou para o estado da Bahia tem uns 10 dias ou 15 dias atrás. Não, ele não me levou. E ele nem me convidou. Mas o pastor lá disse: a hora que eu quiser ir, é só eu pegar o ônibus, o avião e descer para lá. Ele me falou muitas coisas lindas daquela igreja. Ele disse: pastor Abraão, eu cheguei lá naquele lugar, naquelas cidades tão simples do estado da Bahia, em lugares pobres, numa região muito humilde, simples. As igrejas não é tão grande. Mas o interessante é que eu fui participar de um culto e eu não sabia quando eu cheguei lá. Eu sentei lá no último banco e eu estou lá ouvindo a palavra, me alimentando da palavra, quando alguém disse: se prepare porque você vai ser o pregador da noite. Dizer que ele começou a tremer. Olha, eu fiquei com medo, pastor Abraão. Porque aquilo ali me pegou de surpresa. Aí a gente falou com ele, quando ele contou a história para a gente: irmão Luiz, graças a Deus que você teve medo. Porque se você dissesse que você teria coragem de ir lá e pregar, o Espírito Santo não ia trabalhar na sua boca, na sua voz, na sua vida. Mas quando você falou: pastor, eu tive medo, mas eu fui no púlpito e eu preguei a mensagem. E Jesus operou poderosamente. Sabe por quê? Aleluia. Sabe por quê? Porque ele disse: Espírito Santo, me ajuda, porque eu estou com medo. Aleluia. Eu também tive medo a primeira vez, irmão Luiz, pode ter certeza. Mas o interessante é que ele continuou contando a história dele. Eu cheguei à conclusão que esse irmão Luiz, ele é menino de Deus, ele é homem de Deus. E ele disse que no dia da festa, ele foi no culto, finalizando a festa, e tinha uma pregadora pregando lá, uma missionária. E de acordo com o que o Luiz me contava a história, era uma mulher cheia da graça de Deus, uma mulher que estava pingando azeite, cheia da graça. E como era a época de Natal, né? As festas de final de ano, e a festa da igreja foi no mês de dezembro ainda. Dizer que ele participou do culto e na hora da oferta, a pregadora tinha acabado de pregar um grande sermão, uma bênção de Deus. E ela não tinha cobrado nenhum centavo para estar ali, e assim deve ser. O pastor então disse: vamos levantar uma oferta para abençoar a missionária, a pregadora da noite. E ela deixou bem claro para o povo, dizendo: ela não pediu nenhum centavo para estar aqui. E o pastor disse: tem um grande bolo aqui, um bolo. Nós temos um bolo aqui, ó, irmão, a internet que está pipocando. Se caiu, os irmãos me perdoam. E no final da colheita da oferta, nós vamos dar esse bolo para a maior oferta. Para a maior oferta. E o diácono começou a colher as ofertas para abençoar o pregador da noite. E é assim que deve ser. O irmão Luiz foi lá e colocou a oferta dele. Claro que ele não me falou quanto que ele deu de oferta. E se eu soubesse também, seu bobão, eu não ia falar aqui. Amém? Eu não estou chamando ninguém de bobão.
Mas o interessante é que quando contaram a oferta e o pastor então disse, olha, a maior oferta que teve para a missionária foi do irmão Luiz, o viajante, o que estava lá visitando. Foi a maior oferta que foi dada. Porque era um lugar de pessoas simples e humildes, e o irmão Luiz falou assim, eu vou fazer a minha parte, e abençoou com a melhor oferta o pregador da noite. É interessante que quando o pastor chegou e levou o bolo para o irmão Luiz pegou aquele bolo gostoso, ele olhou para aquele bolo todo coberto de chocolate, cheio de morango por cima. Dizer que ele olhava para aquele bolo e disse, eu preciso comer esta coisa, eu preciso comer um pedaço disso aqui. E ele começou a ficar com água na boca. Mas pastor, eu não fiz. Eu não levei ele para a casa onde eu estava hospedado. Eu não levei ele. O Espírito Santo falou comigo assim, dê este bolo para a pregadora. Glória a Deus! E aí que está o segredo. Quando nós pensamos que aquilo ali é nosso, não é nosso. Não é nosso. O pregador ficou com a oferta e ficou com o bolo também. E quando o irmão Luiz chegou perto da pregadora e falou com ela assim, pregadora, missionária, ela estava cheia da graça de Deus, o Espírito Santo mandou te dar este bolo. Quando a missionária pegou aquele bolo, ela começou a falar em línguas, falar em mistério, ela começou a glorificar o nome de Jesus, e uma corrente de fogo veio descendo sobre aquela igreja e varreu aquela congregação, e todos foram cheios da graça de Deus, e o culto terminou bem tarde. É isto que Paulo está falando aqui. Esta igreja de Corinto, ela não tinha unidade. Ela não tinha amor. Era uma igreja dividida. Era uma igreja que não tinha visão, mesmo tendo Timóteo como pastor, Paulo como pastor, Cefas como pastor, Silas como pastor. Era uma igreja que não estava crescendo na graça. Porque o mais importante que faltava ali era amor. Precisou Deus. Ali Deus usou um bolo. Deus usou alguém de longe para levar àquela igreja a necessidade de levar uma lição espiritual para aquele povo ali da Bahia. Dividam o que vocês têm. O que é seu não é seu. É do seu irmão também. Aleluia. Então Paulo, ele estava exortando essas pessoas. Ele insistiu com elas. Insistiu com elas. Eu não tenho a melhor dúvida, nenhuma outro corpo de crentes foi pastoreado com tanto amor, apresentado a verdade com tanta convicção e tão edificado pelo Evangelho da graça. A igreja de Corinto. Aleluia. Amados, ele poderia ter ficado com o bolo, é meu bolo, eu ganhei, eu vou levá-lo para mim. Mas o irmão Luiz sabia que a pregadora, depois ela iria dividir aquele bolo com a igreja. Eu não sei se ela dividiu, mas não importa. E a pregadora, que não tinha pedido um centavo para pregar naquele lugar humilde e simples, ela acabou levando a oferta que Deus a deu a ela, e acabou levando o bolo também. Deus tem o melhor para aqueles que fazem a sua obra. Deus tem sempre o melhor, Maria Antônia, para aqueles que pregam o Evangelho.
Quantos amados me prometeram me abençoar nesse final de ano? Pediram até meu Pix para poder me abençoar. E não cumpriram com seus votos. Aleluia. Eu agradeço a Deus pela vida do irmão Luiz Carlos. Porque ele é desse jeito. E que ele possa continuar desse jeito. Aleluia. Ainda mais os coríntios foram abençoados, além dos ensinamentos de Paulo. Experimentaram movimentos e operações poderosas do Espírito Santo. No meio deles, aquela igreja, eles não tinham luzes coloridas, eles não tinham paredes pintadas de negro, eles não tinham luzes piscando em cima do altar. Eles não tinham um pastor vestido de terno negro. Eles não tinham um pastor usando um relógio Rolex de 120 mil reais na mão. Não tinha um obreiro com um carro importado de R$500 mil na porta da igreja, mas eles tinham os dons do Espírito Santo, eles tinham o dom da cura, eles tinham o dom da profecia, eles tinham o dom de línguas, eles tinham o dom da interpretação de línguas, eles tinham as revelações divinas. Essa igreja flamejava como o corpo vibrante e profético de Jesus. Glória a Deus. Eu posso sentir a presença de Deus aqui nesta live. Meu Deus, aleluia. Sabe como que eu iniciei o ano novo? Eu iniciei olhando para cima. Eu iniciei o meu ano olhando para os montes. Eu não estava dentro da igreja, fazendo a minha virada de ano na igreja. Eu estava na varanda da minha casa, olhando para os montes, olhando para os céus cheios de estrelas e agradecendo a Deus por ter recolhido mais um ano e por ter me guardado, me mantido em vida e me sustentado. E me dado vitória. É esse sonho de Jesus. Esse é o sonho que Jesus tem. Uma igreja que flameja com o corpo vibrante e profético. Mas contudo, incrivelmente, alguns destes mesmos crentes abençoados continuavam vivendo em imoralidade. Eles continuavam vivendo em imoralidades. Como que pode? Paulo acusa muitos deles de serem lascivos. Coríntios 12, versículo 21, ele escreve: esta é a terceira vez que eu vou ter com vocês. Eu fui a primeira vez aí, eu falei com vocês. E vocês continuaram pecando. Eu fui pela segunda vez. E vocês continuaram pecando. Eu fui agora pela terceira vez. E vocês continuam pecando. Meu Deus, irmãos, seja bem-vindo.
A terceira vez que eu vou ter convosco, e já anteriormente eu disse, e agora digo de novo, aos que antes pecaram, que se outra vez eu for, eu não vou poupar vocês. Então Paulo, ele não tinha medo de pregar a verdade. Entendeu, irmão Lopes? Eu não vou poupá-los. A minha live, ela não tem muita audiência porque eu não poupo ninguém. Claro que eu não cito o nome, mas eu não estou aqui para passar a maquiagem em você. Eu estou aqui para tirar a tua maquiagem. Eu estou aqui para ajudá-lo a tirar a sua máscara. Eu estou aqui para ajudá-lo a você a chegar a ser um varão perfeito. Eu escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente eu não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Olha a palavra que Paulo fala, gente. Você sabe por que esses pastores atuais hoje, eles têm tanto problema em doutrinar a igreja? É porque eles não leem mais a Bíblia. Eles pregam só mensagem copiada. Você já viu aquele pregador do bracinho, do banquinho? A Netflix já lançou até uma série sobre aquele cara. Eu não vou citar, não. O pregador do banquinho. Ele fala 20 minutinhos e acaba o culto. Há dezenas, milhares de jovens ali. Esse indivíduo, ele usa um relógio de 125 mil reais no braço, um relógio da marca Rolex. Ele tem um carro de 800 mil reais. O pregador do banquinho, ele senta no banquinho e ele fica falando, contando historinha para o povo. Amados, que saudade de pregadores como o apóstolo Paulo. Obrigado, irmão Luiz. Que saudade. Mas vamos lá. Paulo, ele não mostrou falsa delicadeza. Ele foi delicado nas palavras. Paulo estava dizendo, por 3 vezes eu adverti vocês quanto ao pecado na sua igreja. Todos vocês ouviram pregações piedosas e convincentes. Todos participaram do dom da graça de Deus. Esta foi a pregação de Paulo. E mesmo assim, alguns de vocês estão torcendo, distorcendo esta graça. Estaremos orando, Júlia Moraes. Quando vocês distorcem esta graça ou continuar a viver deliberadamente na impureza, a pessoa acaba perdendo o senso da razão. Ah, meu Deus. Lembre-lhes o meu dom, é o da edificação. É isto que Paulo está falando, o meu dom é o dom da edificação. Não da destruição. Eu sou chamado para edificar na preciosa fé. Mas quando eu voltar a terceira vez, talvez não tenha alternativa senão tratar vocês duramente com vocês. Eu não vou poupar ninguém. É isso que Paulo está falando, Ivan Lopes. Eu vou começar do porteiro e vou até o púlpito. É isso que Paulo está falando.
Eu não vou poupar ninguém que ainda esteja cedendo ao desejo do pecado. Ao desejo do pecado. Agora eu pergunto para você, como poderiam tais pessoas que foram abundantemente abençoadas escolheram permanecer nessa situação tão sórdida? Amado, você não pode esperar nada do Egito, nada do mundo. O mundo se espera lascívia, abertura total à luxúria, mas não do povo de Deus. O carnaval está vindo aí, você vai ver muitos crentes indo no meio do carnaval, dizendo, vamos lá pregar o evangelho. É evidente, porém, que este pecado tenha crescido a níveis alarmantes na casa de Deus. Estamos vivendo a era do adultério desenfreado dentro da obra de Deus. E quanto à igreja de hoje? Todo domingo, pessoas que se declaram cristãs se reúnem na casa de Deus para adorar, ouvir a sua palavra, desfrutar da comunhão. E muitas dessas mesmas pessoas de aspecto santificado levam vida cheia de luxúria. Vivem em fornicação, mantêm casos extraconjugais, alimentam o vício da pornografia. Eu te falei que a live ia ser mais pesada hoje. Como pode um crente que recebeu luz continuar fazendo estas coisas, amados? Você sabe o que está escrito em Apocalipse capítulo 12? Ali em Apocalipse capítulo 12, nós somos informados de que um diabo furioso vai invadir a terra nos últimos dias para seduzir o povo de Deus. Leia Apocalipse capítulo 12 para você ver. O diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Então a serpente lança da boca dela, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente das águas. Apocalipse 12, 12 e 15. Esta passagem está descrevendo o ataque de Satanás contra a igreja nesses últimos dias. O diabo está vomitando uma inundação de imundície tão ampla e poderosa na igreja, que levará até mesmo muitos dos eleitos de Deus à ruína. Paulo está dizendo aos coríntios que isso já estava ocorrendo entre eles, pois muitos já haviam sido levados para a enchente satânica da lascívia. No momento, eu creio que a lascívia se tornou uma epidemia na igreja. De costa a costa, de países a país, milhões de pessoas estão mergulhando na imundície erótica. Até no interior do país, nas montanhas, fazendas, lugarejos, pessoas de todas as idades estão alimentando a alma com obscenidades. Isto está sendo canalizado diretamente para dentro de seus lares via satélite, pela televisão, pelo computador, pela internet, pelo cabo da TV a cabo, pelo Kawaii, pelo WhatsApp. Pelo TikTok, e o crente está lá olhando, O que mais dá sucesso hoje, você desculpa falar isso, é bunda. Desculpe o palavrão, é bunda. E muitos crentes estão lá olhando.
Essa corrente de sujeira está se infiltrando tanto que até avós idosos estão se tendo, homens velhos de 70 anos, 80. Isto começou lá nos anos 74. Isto foi antes da invenção do videocassete. O pastor David Wilkerson, ele escreveu um livro sobre o fenômeno. No livro de 1974, ele escreveu um livro falando sobre a visão. Antes da invenção do videocassete, numa época em que nem a palavra sexo podia ser usada na TV. E o pastor David Wilkerson escreveu: Satanás atormentará e enganará as pessoas escolhidas por Deus. E ele vai fazer isso seduzindo a humanidade, criando desmoronamento moral. Edinete, seja bem-vinda. Ele abrirá as comportas do inferno e buscará batizar o mundo da imundícia erótica, no obsceno e na sensualidade. Este desmanchamento moral, desmanchando tudo que é puro, tudo que é moral, que Deus deixou a nós. Superará tudo que a mente humana pode buscar. Espíritos demoníacos de luxúria já estão varrendo as nações, trazendo nudismo, perversão e uma inundação de imundície sobre o planeta. Sobre o planeta. Há hoje um banho de sujeira chegando para atormentar a mente e a alma dos mais consagrados dos crentes. A Bíblia diz que Ló era atormentado na alma dia e noite pelo que via e ouvia em Sodoma e Gomorra. Jó não tinha tempo nem para dormir. Os cristãos em breve serão expostos a uma sujeira e a uma sensualidade tão violenta que será preciso se agarrar firmemente em Deus para sobreviver. O irmão Luiz Carlos, ele diz que uma certa vez ele estava viajando lá para o lado do Paraná e ele já era tarde. E ele chegou para tentar encontrar um hotel desses da beira de estrada para passar a noite, para dormir. E alguém da empresa dele falou com ele: não, pode dormir no motel. O motel, a partir da meia-noite, ele está livre. 11 horas da noite, ele está livre. O irmão Luiz não encontrou um hotel para passar a noite, que ele estava viajando, fazendo entrega para a empresa de São Paulo, e estava no estado do Paraná. E ele ficou viajando quilômetros e quilômetros, 11 horas da noite, olhando na beirada da estrada somente motéis, 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 motéis. E ele disse assim: Jesus, se eu não achar um lugar para dormir, eu prefiro dormir dentro do carro. Eu não vou entrar dentro de um motel, porque motel é ninho de Satanás. Mas hoje virou tão banal. Então hoje a sensualidade é tão violenta que será preciso agarrar firmemente em Deus para sobreviver. Os que vigiam devem se prostrar sobre os seus rostos. Os que não entrarem na arca da segurança de Deus, eu disse arca da segurança de Deus, arca da segurança de Deus, serão carregados por esse dilúvio de lixo que está varrendo o planeta. Está varrendo o planeta. Anderson Mariano, eu sei que você não vai comentar, meu querido, mas olha, se cuide. Os que não entrarem na arca da segurança de Deus nesses dias penosos serão carregados por esse dilúvio de lixo. As grandes redes de televisão
serão pegas por esse desmoronamento. Eu prevejo que os programas breve buscarão apresentar cenas com seios à mostra. As tops model será a nova moda para os que tentam liberalizar a mídia. No começo será feito com bom gosto, mas quando a comunidade artística juntar-se ao coro de aplausos por esse grande atalho, a liberação, as comportas se abrirão e vai valer tudo. Até sacerdotes aplaudirão a nudez da TV. Você já está vendo? Astros de televisão apresentando em cima dos púlpitos nas igrejas. Vai valer tudo. Dizendo que é saudável a evolução. O surpreendente é que os que se pronunciam contra isso não serão ministros ou pessoas conhecidas como cristãos consagrados, porém serão os políticos e membros da própria Hollywood, do próprio meio artístico. Você não vê um pastor pregando contra isso, um ministro do evangelho se levantando nos púlpitos e pregando contra isto. Você não vê. Quantas vigílias você foi nesse final de ano? Vigilhão! E você não vê o pregador pregando uma palavra contra a pornografia. Esteja avisado, em futuro não muito distante, os filmes pornográficos mais perniciosos e proibidos serão mostrados via cabo, depois da meia-noite. A TV a cabo já é alvo dos traficantes de pornografia. Em algumas grandes cidades dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa, filmes proibidos para menores estão à disposição em alguns hotéis. Hoje você vê dezenas de pastoras colocando silicone no bumbum, colocando silicone nos seios, e estão em cima dos púlpitos pregando com o decote, os seios à mostra para a igreja, os bumbuns arrebitados para a igreja. E algumas são chamadas de pastores mega-star. E os crentes estão curtindo esta pornografia no Kauai. Dia e noite estão ligados no Kauai. É Kauai. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno com o TikTok. Você vai para o inferno com o Kauai. Você vai para o inferno com seu Facebook. Vai para o inferno se você estiver vendo pornografia. E sabe de onde que vem as maiores pornografias para o mundo? Da Suécia, da Dinamarca e dos Estados Unidos. Filmes, vis, projetarão nudismo, relações sexuais, o homossexualismo, perversão com animais e sadismo. Há uma cena no Kauai mostrando uma mulher incentivando um burro, um jumento a ter relações com ela. As pessoas pagarão para que esses filmes eróticos sejam lançados diretamente nas salas de suas casas. Quantos crentes têm TV a cabo em casa? O IPTV, com mais de 1000 canais de pornografia. Quantos? Você que está escondidinho atrás da cortina aí, você não tem coragem de mostrar a sua cara. Você vai para o inferno. O pagamento será feito através de uma conexão eletrônica, projetada diretamente para as casas. E nossos lares serão chamados palácios do prazer. Amados, o pastor David Wilkes escreveu isso, ele profetizou isso há 27 anos atrás. E tudo isso hoje está acontecendo, como já ninguém controla mesmo na igreja. Esta parafernália está dentro da igreja.
Você vê isso acontecendo com a esposa do pastor. Meu Deus! A maioria dos crentes que ouve esta live, esta mensagem, eles acham que isso não se aplica a eles. Muitos até perguntam por que ele está pregando assim. Há crentes que não aceitam nenhum tipo de lascívia. Então, isso não é para você a mensagem. Outros dizem, nós precisamos de uma pregação de edificação, pastor Abraão. Eu quero explicar por que eu prego isto, esta advertência. Eu estou pregando para crentes piedosos, para crentes consagrados. Essa não é uma advertência àqueles que soterramente entram nos cinemas pornô ou alugam vídeos sujos. Você gosta de ir ao cinema? Você não abre mão do cineminha? Natanael. Eu não prego isto para os crentes que se entregam à sujeira pela TV, por vídeos ou internet. Antes, o meu objetivo é fazer com que você examine o tipo de evangelho que você crê, meu irmão. Saia dessas igrejas mundanas. Saia delas. Se eu citar os nomes aqui, eu vou citar mais de 20 ministérios para você cair fora. Se o seu pastor usa um relógio Rolex de 100, de 120 mil reais, saia de lá que ele é um ladrão. Se o seu pastor anda de carro importado de $500 mil, saia de lá porque ele é um ladrão. Qual é o evangelho que você crê? Isso envolve o seu conceito de graça. Faça um teste. Permita em seu coração qualquer fermento de falsa doutrina. Não permita. Qual é o significado da graça de Deus para você, meu irmão, minha irmã? Isso é um assunto de vida, é um assunto de morte, irmão Natanael. Veja, o diabo provavelmente não está inclinado ali. Ele não está inclinado a lhe fisgar com imundícia. Ele talvez saiba que nunca conseguirá lhe tentar com pecados grosseiros. Ele sabe disso. Mas se ele conseguir perverter o conceito que você tem da graça, se conseguir que você veja a graça como desculpa para você ser permissivo, então aí ele poderá lhe fazer cair na rota da escravidão. Escravos, crentes escravos da depressão, escravos da opressão, escravos de doenças, escravos do pecado. E o pior é que ele está vendendo a mentira de que está tudo bem e você está cedendo ao pecado. Então Judas, ele não faz rodeios. Como eu também não estou fazendo. Ele diz diretamente porque tantos da casa de Deus estão sendo levados pela correnteza diabólica da licenciosidade. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o nosso soberano e único e Senhor Jesus Cristo. Esse é o único versículo que Judas revela o plano inteiro de Satanás para enganar os eleitos de Deus. O diabo está sutilmente colocando na igreja ministros de todos os tipos para perverter o evangelho da graça. E aí você pode ver
é Camila Barros, é Maria Vitória, e por aí vai. Esses pregadores de meia tigela, esses caras que não estão nem aí para a graça de Cristo. Mas se você possuir uma compreensão verdadeiramente bíblica da graça, o inimigo não vai conseguir lhe enganar. Ele jamais será capaz de lhe seduzir com lascívia. Mas o que é a verdadeira graça bíblica? A verdadeira graça bíblica é a capacitação do Espírito Santo para viver uma vida piedosa e negar o mal. Meus amados, eu vou até às 18h40, tá bom? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça nos ensina a abandonar a impiedade. Noélia, um grande abraço, Noélia. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sômbria, justa, piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2:11. Esta passagem de Tito, capítulo 2, revela duas características que a graça bíblica sempre produz na vida de um crente. Primeiro, a expectativa ardente, desejo pela volta do Senhor. Qual é o seu projeto de vida que você fez do dia 31 para o dia 1º, pastora Carmen? A minha esposa vai gritar: a expectativa pela volta do Senhor. O meu projeto de vida é a minha expectativa, a minha ardente, o meu ardente desejo pela volta do Senhor. Temor é o segundo ponto. Reverência, santos por Deus. Dois frutos da obra da graça são inseparáveis. Simplesmente não podemos ter um sem o outro. Santos, temor e reverência. Noélia Nascimento. Quando Paulo escreve aos Hebreus, Paulo ele deixa bem claro: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Hebreus 12:28. Este versículo, ele amarra a graça. Ele amarra a graça diretamente com reverência. Em resumo, amados, graça não é libertinagem. Reverência é um conceito de Deus que inclui assombro, respeito e sobriedade. O apóstolo Pedro também lida com a graça com reverência sóbria. Cinge os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Com isso, Pedro não está nos encorajando a ficar com cara triste. Meu Deus. Não. Ou andar por aí sem alegria. Pelo contrário, ele fala de uma reverência que produz o verdadeiro júbilo no coração. Ele diz em essência: se você tem uma revelação da graça de Jesus, seu amor, sua santidade, sua beleza, isso lhe produzirá assombro e reverência. Talvez você nunca vai ouvir ninguém te falando uma mensagem assim. E eu fico triste com isso. Aonde foi parar os pregadores, meu Deus? Quando Gilda diz que homens ímpios se infiltrarão na igreja, a palavra que eu uso para ímpios quer dizer sem reverência.
Em outras palavras, estes mestres trarão leviandades e coisas frívolas à casa do Senhor. Tentarão distorcer e perverter a reverência pelas coisas divinas. Jeremias, quando ele profetiza sobre esses ímpios, ele diz: deveras sou contradiz o Senhor, os que fazem errar o meu povo com as suas mentiras, com as suas leviandades. Jeremias 23, 32. Por que vocês que ficam dando revelações à míngua aí para o povo, soltando revelações mentirosas no ar, por que você não leu o texto de Jeremias 23, o capítulo todo de Jeremias? A palavra para leviandade aqui quer dizer espuma ou frivolidades. Jeremias está dizendo: esses falsos mestres estão rindo do que deve ser reverenciado, respeitado e visto com assombro. Eles ridicularizam a sobriedade proveniente da verdadeira adoração de Deus. E eu termino a live. Você está feliz, né? O objetivo do diabo, ao trazer o espírito leviano no meio do povo de Deus, é fazer com que você creia que Deus não fala sério. Que Deus não fala sério quanto ao pecado. Satanás quer que você ache que é inexistente ira em Deus, que a graça cobre qualquer justa condenação. Por isso, às vezes, você vai ouvir o inimigo conchichar no teu ouvido: não precisa se preocupar com a luxúria, a abundância de misericórdia e de perdão no Senhor. Crentes, não brinque com a graça de Deus. Paulo diz que esses ministros ímpios detêm a verdade pela injustiça, Romanos 1:18. Em outras palavras, eles conheceram a verdade, a experimentaram. Foram até edificados, mas foram reprovados por ela, porque Deus lhes manifestou, Romanos 1:19. Eles foram abençoados pela verdade de Deus, mas se afastaram dela. Recusaram, abandonaram os caminhos de lascívia, entregaram a luxúria. Mas Deus os entregou inteiramente ao engano do pecado. Você quer pecar? Você quer pecar? Continue pecando. Converte em dissolução a graça de nosso Deus. A palavra aqui significa modificam. Eles modificam a palavra. Acrescentam algo. Vem da raiz que quer dizer derrubar a verdade, ou seja, estender a verdade sobre o chão e torná-la passiva. Em resumo, no passado, a graça de Deus era destacada, ela era eficiente na vida desses ímpios, mas por não abandonar o pecado, tornar a verdade lisa e plana, e eles pisaram na verdade. Removendo todo o seu significado e poder. Isaías falou sobre isso, Isaías 59. A verdade anda tropeçando pelas ruas. Os homens estão pisando na verdade, a verdade está tropeçando pelas ruas. A verdade se ausentou, Isaías 59. Muitas igrejas, a verdade foi embora. A verdade tropeçou. A verdade está ausente, Noélia Nascimento. Gente, eu estou pregando Bíblia, viu, amados? Isso aqui é pregação para você atravessar um ano inteiro. A verdade de Deus está sendo tratada dessa maneira por toda a igreja atual. Meu Deus.
Amado, de onde que vêm esses falsos mestres, falsos reveladores da palavra, ímpios? Como que eles infiltram dentro da casa de Deus? Eles começam no Facebook. O Facebook está cheio desses caras, dessas mulheres. Há uma página aqui que você vê mais de 30, 50 dando revelações ao vento. E milhares de pessoas assistindo esses caras. Essas bruxas, esses bruxos, feiticeiros, falsos profetas, falsos mestres. Eles estão ali para perverter a graça de Deus. Será que o diabo os pega no vil cine pornô e os veste de anjo de luz? Sim. Ou seriam ateus que se disfarçam de pastores e foram enganando os outros até chegar ao púlpito? Com certeza. Deus mostrou a verdade para eles, mas eles rejeitaram a verdade. Desconheceram a graça, mas viciaram em algum desejo não esquecido. Eles começam a deter a verdade pela injustiça, começam a inventar uma falsa graça, para desculpar a sua lascívia. E agora estão pregando um falso Cristo através de um conceito pervertido da graça. Amado, a Bíblia fala sobre falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeita a autoridade, blasfemo da dignidade, Judas 8. Eu creio que a maioria das pessoas que que estão vendo esta live, são tementes a Deus. São tementes a Deus, até você que não comentou. Servos obedientes. Você não se interessa pela sujeira, deixar a lascívia, estão andando na graça que leva à santidade. Ainda assim creio que alguns que estão ouvindo esta live podem lutar contra o que chamo de deslize para a lascívia. Cristãos que não se entregam ao desejo, mas de um modo ou de outro, eles na verdade têm um encontro com algo impuro. Então, eu vejo isso, amado, em uma avaliação cedida por um hotel especializado em convenções, e eu fico em muito desses hotéis. Eu sou pregador. Eu fico hospedado em muitos hotéis. O gerente, ele declara que o maior número de filmes pornográficos para os quartos via TV foram pedidos durante uma convenção religiosa. Uma certa vez eu cheguei no hotel, a minha esposa estava do meu lado e o gerente olhou para mim. Ele disse: o senhor vai querer uma TV a cabo para o senhor assistir um filme pornô? Ou para o senhor ter uma acompanhante? Eu falei: a minha esposa está aqui, ó. Minha acompanhante é minha esposa. Eu não preciso disso. Mas o gerente falou: sabe por quê, pastor? Porque a maioria, um grupo muito grande de crentes, de religiosos, chegam para ficar aqui no hotel. A primeira coisa que eles pedem é TV via cabo, com filmes pornográficos. E nós lançamos os filmes durante a convenção que eles ficam aqui. Você está ficando escandalizado? Eu também estou. Você já pensou eu no outro dia pregando numa convenção e sabendo que esses caras estão lá atrás de mim, sentado no púlpito, e eles vão pregar? Você percebe que muitos ministros e obreiros estão viciados em algum tipo de luxúria? Olha, eu quero dirigir agora a todos os crentes de novo agora, de hoje. Satanás, ele compreende que você vai exclamar a Deus toda vez que pecar. E ele sabe que você sempre receberá o perdão de Deus. Então, enquanto você tiver temor de Deus em seu coração, ele não poderá lhe obrigar a qualquer desejo sexual ou pecado.
Então o inimigo finalmente se apodera do povo de Deus. Como ele recruta os que conhecem a genuína graça. Ele arma com o evangelho falso. Pregam o evangelho falso. Todos vocês que assistem essas lives de revelações, que tem aqui no Facebook e em outras plataformas, vocês estão ouvindo uma mentira. Vocês estão apoiando o evangelho falso. Esses caras são enviados para as igrejas para enganar os eleitos. Então toma cuidado, gente. Morrer para o mundo e nascer para Cristo, temos que vigiar a coisa séria. Verdade, irmão Luiz? Eu jamais acredito que Deus deixe passar ou desculpe meu pecado. Ele não vai fazer isso. O diabo quer dizer, você pode pecar à vontade, porque Deus é um rio insondável de perdão. Não é assim que funciona, amado. Você pode continuar indo, afundando no pecado, e você vai afundar no altar. Você vai sempre receber perdão. Jesus não disse que nós devemos perdoar os outros pelo menos 490 vezes? É isso que o diabo vai falar com você. Não é assim que funciona a graça. A graça não funciona desta maneira. Amados, eu não terminei a live, mas eu vou encerrá-la por causa da hora. Mas que Deus possa edificar a tua fé através da palavra. A fé não vem só por ler a Bíblia, mas ouvindo. Ouvindo, e você está ouvindo hoje à noite. E fazendo o que você está lendo. Nós devemos ler a palavra de Deus, aplicá-la no coração. Aceitar a repreensão. Sermos sóbrios. Não importa que mensagem você está ouvindo, que está sendo pregada para você. Mas você não vai ser levado pelas mentiras ou leviandades de qualquer homem. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Em Ezequiel 36 e 36 está escrito, ele diz, eu, o Senhor, o disse, e o farei, assim diz o Senhor Deus. Uma vez mais ouvirei o pedido da casa de Israel e farei isto por eles. Então clame a Deus, que Deus te dará vitória em toda a área da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu falo com vocês que a nossa life é isso aí, ó. Amado, estamos no início do mês de janeiro. Nós estamos aí agradecendo a Deus por mais esse privilégio de poder estar na presença do Senhor. E se você puder nos ajudar a levar a palavra, amém? O Pix está aí na tela aí. Deus tocou no coração ajudar essa obra, nos ajude, para que possamos estar sempre aqui pregando a palavra em nome de Jesus. Que esta graça maravilhosa do Espírito Santo, que o grande amor de Deus e a presença de Jesus esteja convosco até a volta do Senhor. Amém.